Muito bom, boa noite. Me chamo Milton José da Silva Neto, candidato do concurso do CSPM, Curso Superior de Polícia Militar, da Polícia Militar, da Brigada Militar, Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Sul. Quero externar toda a minha deferência, o meu apreço à banca que me avalia, pessoas de grande envergadura no ramo do direito ao qual se debruçam. Quero também externar a importância desse concurso, desse cargo. Nós sabemos que no Brasil nós temos um problema endêmico de violência e os estados que conseguem fazer a contenção, o controle dessa violência, conseguem lograr o êxito nesse intento, ajudam também os estados circunvizinhos, fortalecendo o Pacto Federativo, e também esses estados circunvizinhos não sofrerão os efeitos da violência. Então, o Estado, na figura do gestor, não ajuda apenas ao seu Estado, mas também a sua vizinhança, né? Os outros estados. É, e isso é muito importante. Nós temos um imperativo constitucional. O trabalho da Polícia Militar é esse: é detrair a criminalidade, é, é assegurar o direito de ir e vir do cidadão, assegurar também a incolumidade física, patrimonial dos cidadãos. Esse é o imperativo constitucional e a Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Sul tem cumprido esse imperativo de forma bastante satisfatória e com a seleção sendo feita de forma idônea, da melhor forma possível, estarão entrando ainda mais pessoas mais qualificadas para continuar a fazer esse trabalho com primazia. Nessa feita, o tema ao qual me foi sorteado foi um tema no direito penal militar, que é o tema arrependimento eficaz, desistência voluntária e arrependimento posterior. Institutos muito importantes para a compreensão das nuances do direito penal militar. Nessa perspectiva, nós vamos começar pelos institutos da desistência voluntária e do arrependimento eficaz. Esses institutos são institutos de não são podemos dizer assim, são institutos de não consumação delitiva. São institutos criados pelo direito penal, criados pela doutrina, que é, o agente, ainda dispondo de meios executórios, ou ainda assim, sem dispor mais de meios executórios, tendo exaurido todos os meios de execução, ele impede que o resultado se produza. Então, uma diferença bastante evidente nesses dois institutos é justamente isso. Um é uma postura negativa, um é uma postura ativa. O agente, né, é, ele existe, ele se abstém. O que existe, essa é a palavra correta, é uma abstenção. Já a outra é uma postura ativa. Ele tem que realizar uma conduta para que esse resultado não se produza. Então, então vamos começar pela desistência voluntária. A desistência voluntária como já falado, é um instituto que impede a consumação. Um instituto que impede, a doutrina denomina, né, traz essa nomenclatura de ponte de ouro. É um caminho alternativo para que o indivíduo não chegue até a consumação. É um caminho alternativo, um caminho onde ele terá alguns benefícios no âmbito do direito penal militar. Então, o que acontece? O indivíduo, na desistência voluntária, ele, ele ainda ele ainda dispõe de meios necessários, idôneos a chegar à consumação, mas ele, por vontade própria, ele opta de forma voluntária, eu já irei falar disso,
que um dos requisitos comuns a esses dois institutos é a voluntariedade, que é diferente da espontaneidade. Não necessariamente é preciso existir a espontaneidade, que essa iniciativa de abandonar a conduta venha de forma interna dele, desse indivíduo. Não. Fatores externos podem fazer com que o indivíduo desista dessa conduta. Ele não está sendo coagido para desistir da conduta, mas esse indivíduo, alguém pode estar pedindo a ele, e ele de forma espontânea atender esse pedido, e ele é, responderá pelos atos até então praticados. Os crimes materiais autônomos que venham a existir, ele irá responder. Então, o Instituto da desistência voluntária, o indivíduo ainda dispõe de meios de execução. Já no arrependimento eficaz, o indivíduo ele já exauriu, me perdoem, o indivíduo já exauriu todos os meios executórios, todos os meios de execução, e ele, numa postura ativa, em uma postura dinâmica, em uma postura ativa, ele irá buscar um outro caminho, um outro meio, né? Ele deverá fazer essa busca, ele deverá agir, deve existir uma proatividade desse agente, de forma a não chegar a essa consumação. Ele inicia os atos executórios, termina os atos executórios e ele providencia, ele toma outras providências para que não se alcance, não se atinja o resultado. Então, na desistência voluntária, todo o caminho delitivo no intercrime, nas fases do crime, foi percorrido, ele acabou os meios, ele acabou todo o seu arcabouço de execução, porém ele realiza uma postura ativa, ele realiza uma outra conduta que irá impedir desse delito chegar à consumação. E quais são podemos dizer, qual é o benefício? A doutrina irá chamar, como já falado, de ponte de ouro, né, que é esse caminho alternativo, e também a doutrina irá trazer a nomenclatura de desistência, tentativa abandonada. Tentativa abandonada. Então, quais são as consequências jurídicas desses dois institutos? A consequência jurídica é que este indivíduo responderá apenas pelos atos até então praticados. Esses indivíduos que incorram na desistência voluntária e no arrependimento eficaz, eles responderão pelos atos até então praticados. Eles não incorrerão na desistência, eles não incorrerão em uma causa obrigatória de diminuição de pena, de uma minorante. Não, isso aí é outro instituto. Eles responderão pelos crimes até então praticados. E quais são, podemos dizer assim, quais são os requisitos comuns? Quais são os requisitos comuns desses dois institutos? Os requisitos comuns desses dois institutos é a espontaneidade e eficácia. São dois requisitos comuns. Por que a espontaneidade? A espontaneidade, como já pincelado um pouco antes, a espontaneidade é diferente da voluntariedade. Na verdade, me perdoe, eu fiz uma confusão aqui no Instituto. Na verdade, essa conduta deve ser voluntária, não necessariamente espontânea. Espontâneo é quando algo vem de dentro, algo vem de iniciativa própria. Ele necessariamente optou por não continuar
nessa, nesse, tentando, não optou por continuar tentando auferir a consumação, ou então quando ele realiza um ato para que não chegue à consumação. Isso é diferente. Então, deve ser voluntário, de forma a evitar uma coação, né? De modo a evitar uma coação, mas não necessariamente precisa ser espontâneo. E o requisito comum da eficácia é que não é, não é, por exemplo, na desistência eficaz, desistência voluntária, no arrependimento eficaz, melhor dizendo, excelência, no arrependimento eficaz não é qualquer conduta que irá moldar-se a esse instituto, não. Muito pelo contrário, a conduta deve ser idônea, essa conduta deve ser satisfatória, eficaz, de forma que venha obstar a consumação delitiva. Não é, e vale salientar que não é qualquer conduta, não é qualquer conduta, de forma deliberada, qualquer conduta. Não, essa conduta deve ser idônea, deve ser suficiente a impedir, a obstar que essa consumação venha existir. Então, como já salientado, a desistência voluntária, o arrependimento eficaz não se confunde em nada com a tentativa, não se fala em tentativa. A doutrina irá classificá-las como ponte de ouro, que é um caminho alternativo para que não se chegue à consumação. E o efeito jurídico desse instituto é responder pelos atos até então praticados. Se existir um crime autônomo, um crime material autônomo, ele responderá por esse delito. Então, como já falado, a diferença desses institutos é que na desistência voluntária ainda existem meios executórios, no arrependimento eficaz não existem mais meios executórios, mas o indivíduo, em uma postura ativa, exercendo a proatividade, ele irá ter uma iniciativa, fazendo com que a consumação seja obstada. Com a exemplificação, isso vai se tornar melhor de visualizar. E essa apresentação, excelências, está estruturada em conceituação. Após a conceituação, previsão legal, que são onde na legislação tem embasamento para o que eu estou falando aqui, e, por último, a exemplificação, para terminar assim a minha apresentação. Então, excelências, nós temos também o Instituto do Arrependimento Posterior. O Instituto do Arrependimento Posterior ele tem consequências jurídicas distintas do arrependimento eficaz e da desistência voluntária. O arrependimento posterior é uma causa obrigatória de diminuição de pena. Uma causa obrigatória de diminuição de pena. Comumente chamado de minorante, né? Que é uma causa obrigatória de diminuição de pena. Então, existem alguns requisitos cumulativos que devem ser seguidos, que devem ser obedecidos para que o indivíduo possa auferir esse benefício e esse arrependimento posterior ele é diferente dos dois primeiros outros institutos. Então, a consequência jurídica é diferente. A consequência jurídica é diferente. É uma causa obrigatória de diminuição de pena. Lá, o indivíduo responde pelos atos até então praticados. Aqui, o indivíduo vai responder pelo delito, só que com a causa obrigatória de diminuição de pena de 1 a 2/3, no caso, uma minorante. Então, existem alguns requisitos cumulativos a serem observados para que o indivíduo possa auferir os benefícios desse instituto. Então, o primeiro requisito é nos crimes em que não exista violência ou grave ameaça à pessoa. Nos crimes não pode existir nos crimes que tenham violência ou grave ameaça à pessoa. Me perdoem. Deve ser também aplicado nos crimes, tem aplicabilidade prática nos crimes onde
é necessário que exista também a restituição integral, ou a reparação integral, ou a restituição integral dos danos causados. E o STF, inclusive o STJ, vai reafirmar isso na sua jurisprudência, que essa restituição ou essa reparação deve existir de forma integral. Temos o requisito também temporal. O requisito temporal é que esse arrependimento posterior não pode ser auferido a qualquer tempo. É até o recebimento da denúncia. É necessário que exista até o recebimento da denúncia. Vale dizer também que esse instituto do arrependimento posterior deve ser também espontâneo. Espontâneo não, me perdoem, deve ser voluntário, assim como os dois outros institutos, deve ser voluntário. Não pode ser fruto de coação. Vale dizer também que, caso, um exemplo, vale dizer, duas considerações. Esse instituto não tem aplicabilidade, segundo inclusive jurisprudência do STF e STJ, apenas nos crimes patrimoniais, não são apenas os crimes patrimoniais que podem fazer uso, podemos dizer assim, desse instituto. E além disso, deve existir essa voluntariedade, não pode existir uma coação para que o indivíduo faça esse arrependimento. Então, tem o requisito cumulativo necessário temporal até o recebimento da denúncia. Até o recebimento da denúncia. E os efeitos desse instituto uma redução obrigatória da pena, uma causa de redução obrigatória da pena, uma minorante. Essa pena poderá ser reduzida de 1 a 2 terços. De 1 a 2 terços. Passaremos agora à previsão legal. A desistência voluntária e o arrependimento eficaz tem previsão no Código Penal Militar, previsão também no Código Penal Comum, e a nova lei do terrorismo vai prever, vai trazer, né, uma figura diferente da desistência voluntária antecipada. Desistência voluntária antecipada, que antes mesmo de ocorrer os atos executórios, esse indivíduo poderá deixar de realizar, podemos dizer assim, esses atos executórios. Então, essa é a previsão legal. No Código Penal Militar temos essa previsão. Se não me engano, no seu artigo 31 vai falar especificamente desse assunto. O Código Penal também traz uma acepção semelhante, né, a esta, e temos também essa fundamentação, essa previsão legal da nova lei de terrorismo com a desistência voluntária antecipada. Já o arrependimento posterior, ele tem previsão no Código Penal, e também a previsão dele é no Código Penal. Isso, a previsão do arrependimento posterior é no Código Penal. Agora vamos para a exemplificação, né? Aplicabilidade prática. Desistência voluntária. Eu tenho um soldado do Exército, ele entra na reserva de armamento e faz e estoura a porta com o intuito de subtrair algumas armas. Só que ele, por algum motivo, desiste dessa execução e volta atrás. Então ele só responderá pelos atos até então praticados, se, como ele fez o arrombamento, no caso, um dano qualificado. Outro exemplo, essa aí é a desistência voluntária. Um arrependimento eficaz, um indivíduo tenta contra a vida de outro indivíduo, como soldado, um exemplo, um soldado do Exército, tenta contra a vida de uma pessoa, ele intenta, né, contra a vida dessa pessoa, só que ele depois, por algum motivo, se arrepende, né, o arrependimento eficaz, e ele pega essa pessoa e leva correndo para o hospital, né, de forma que essa pessoa não chegou à consumação por conta dessa conduta desse indivíduo.
desse agente. Então, ele incorre no arrependimento eficaz. E o arrependimento posterior, um indivíduo faz o furto um militar faz um furto um HT, por exemplo, um rádio, e ele, antes do recebimento da denúncia, ele faz a devolução, a restituição integral desse bem. Então, ele responderá pelo crime, só que com uma causa obrigatória de diminuição de pena, de 1 a 2 terços. Então, Excelência, essa foi a minha explanação a respeito aí dos institutos da desistência voluntária, arrependimento eficaz e arrependimento posterior. Quero ratificar mais uma vez a minha deferência a essa banca que me avalia e me colocar à disposição para eventuais questionamentos. Desde já agradeço, Excelências. Tenha uma boa noite.